bem, pessoal. Então vamos lá, sem perdermos tempo. Quais são esses limites aplicáveis tanto para as alterações qualitativas quanto para as alterações quantitativas? Veja, pessoal, a lei vai nos dizer que nos contratos de compras, obras e serviços, nos contratos de compras, obras e serviços, o contratado fica obrigado a aceitar, os acréscimos e as supressões de até 25% do valor do contrato. O contratado fica obrigado a aceitar acréscimos e supressões de até 25% do valor do contrato. Compras, obras e serviços, para mais e para menos, obrigatório dentro de 25%, o contratado não tem o que fazer, ele é obrigado a aceitar. Como também nos contratos de reforma de edifício ou de equipamento. Reforma de edifício ou equipamento. Ele vai ficar obrigado a aceitar os acréscimos de até 50% do valor do contrato. Bruno, ele fica obrigado a aceitar? Então a administração pode aumentar e ele obrigar? Sim. Mas em compensação, ele vai ter direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em compensação, ele vai ter direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Um contrato que a administração vai pagar tanto, em razão de receber tanto, ok, está equilibrado. A administração aumenta o que ela quer receber, naturalmente ela vai ter que aumentar o que ela vai ter que pagar. A mesma coisa quando a administração reduz o que ela quer receber. Vai ter que reduzir o que o contratado vai ter que receber, o que a administração vai ter que pagar. Isso é um direito intangível. É a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Perfeito? Muito bem. Pessoal, é o que a lei aqui vai dizer. Olha, artigo 130. Alteração unilateral que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração vai restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Muito importante, a extinção do contrato não é óbice para reconhecimento do desequilíbrio, hipótese em que será concedida a indenização por meio de termo indenizatório. Mas presta atenção, a extinção não é óbice desde que o pedido tenha sido formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação. Se faz o pedido depois da extinção do contrato, ou se é por um período anterior ao que foi da prorrogação, perdeu. Preclusão. Venha cá, veja que a formalização do termo aditivo é condição para execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês. Bom, artigo 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local de trabalho, a administração vai pagar pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Muito simples.
Pessoal, artigo 136, muitas das vezes cai na literalidade. Literalidade nua e crua. Artigo 136. Os registros que não caracterizam a alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: variação do valor contratual em face de reajuste e repactuação, nós tínhamos visto isso, dispensa aditivo, simples apostila. Venha cá. Atualizações, compensações, penalizações financeiras, alterações na razão e na denominação social do contrato, empenho de dotações orçamentárias. Essas são as alterações unilaterais. Eu já trago para você as chamadas alterações bilaterais, que são aquelas que vão ocorrer por acordo entre as partes. Quando haverá alteração bilateral? Nessas 4 situações. Quando conveniente a substituição da garantia, lembra que nós vimos isso? Substituição da garantia de execução apenas por alteração bilateral. Não é possível uma alteração unilateral. Venha cá. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro. E para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ou de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato, tal como pactuado. Aí a lei vai falar especificamente para essa linha D, de que nas contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso no procedimento de desapropriação, desocupação, servidão ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. Vai ser um caso dessa alínea D. Perfeito? Pois muito bem. Finalizo com você a alteração unilateral, alteração bilateral e passo para outra área, o chamado fato do príncipe. Perfeito? Pessoal, o fato do príncipe, anota para mim, é uma medida de autoridade pública de caráter geral. Fato do príncipe é uma medida de autoridade pública de caráter geral que não incide diretamente no contrato, mas no contrato vai repercutir. Fato do príncipe é uma medida de autoridade pública de caráter geral que não incide diretamente no contrato, mas no contrato vai repercutir. É uma medida que vai recair para mim, vai recair para você, vai recair para todos nós e também para o contrato. Por isso é uma medida de autoridade pública de caráter geral, que não incide diretamente no contrato, mas no contrato vai repercutir. O grande exemplo de fato do príncipe é a alteração das alíquotas dos impostos. Imagine, pessoal, que a União celebra um contrato de compra e venda de carro. E no meio da execução desse contrato, há uma alteração das alíquotas do IPI, seja reduzindo, seja majorando. Fato do príncipe. Medida de caráter público, que não incide diretamente no contrato, mas que no contrato vai repercutir.
vai ter que ensejar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Vai ensejar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Perfeito? Bom, presta atenção que eu vou colocar aqui uma OBS. Uma OBzinha aqui. Quando a alteração da alíquota dos impostos for por ente diferente, parte da doutrina sustenta que não é fato do príncipe, que o que é teoria da imprevisão. Anota que eu vou te explicar, tá? Quando a alteração de alíquota de imposto for por ente diferente, parte da doutrina entende que não é fato do príncipe, é teoria da imprevisão. O que eu quero dizer com isso? A União celebrou um contrato de compra e venda de carro. Vou dar até um outro exemplo, para ficar até mais fácil. O Estado de Minas Gerais celebrou um contrato de compra e venda de carro. A União aumentou ou reduziu a alíquota de impostos do IPI. Isso não é um imposto do Estado, isso é um imposto federal. Então a alteração foi por entes diferentes. A alteração foi por um ente diferente. Isso não seria fato do príncipe, isso seria fato da administração para parte da doutrina. Perfeito? Leve isso para a sua prova. Bom, tem o fato da administração, mas também tem o fato do príncipe, né? Mas tem o chamado também fato da administração. Pessoal, se o fato do príncipe é uma medida de caráter geral, que não incide diretamente no contrato, mas no contrato vai repercutir, o fato da administração, anota, é uma conduta da administração em cima do contrato. Fato da administração é uma medida da administração no contrato, que vai impedir ou dificultar a sua execução. E também vai ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Fato da administração é uma conduta da administração no contrato, cujo grande exemplo é o descumprimento contratual por parte da administração. Descumprimento contratual por parte da administração. Perfeito? Fechamos aqui. Vamos para a última área, a área econômica. Pessoal, a área econômica é a teoria da imprevisão. A área econômica é a teoria da imprevisão. Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que impeçam ou dificulte a execução do contrato. Portanto, a área econômica, com a teoria da imprevisão, vai ensejar a revisão do contrato. Cuidado com isso, eu quero deixar muito claro, tá? Quando a banca narrar para você que o sujeito está reclamando da inflação e está pedindo revisão, está errado. Quando é inflação, não é revisão, é reajuste. E o contrário, quando há um fato imprevisível e o sujeito pede reajuste, não é reajuste, é revisão. Perfeito? Fechamos aqui. Vamos agora para extinção dos contratos. Perfeito? As situações de extinção. Pessoal, o contrato pode ser extinto basicamente de 3 formas. Vem cá. É possível que haja uma extinção unilateral, é possível que haja uma extinção consensual e ainda determinada por decisão arbitral ou judicial. Então são as 3 formas de extinção.
a extinção unilateral, consensual, arbitral ou por decisão judicial. Vamos passar em cada uma delas. Pessoal, a extinção unilateral é aquela que ocorre por ato unilateral e escrito da administração, exceto, claro, no caso de descumprimento decorrente da sua própria conduta. A extinção unilateral é aquela que a administração extingue o contrato unilateralmente. Óbvio que a extinção unilateral não pode decorrer da própria inexecução da administração. O contratado descumpre o contrato, por exemplo, a administração vai poder proceder à extinção unilateral. Vem cá, essa extinção deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada, e vai ser reduzida a termo no processo. Bom, veja, de acordo com o artigo 139, como essa extinção ocorre sem culpa da administração, nós vamos ter as seguintes consequências. Olha lá, assunção imediata do objeto, e também a ocupação e utilização do local. Essas duas medidas ocorrerão a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou serviço, seja pela própria administração, pela execução direta, seja contratando um terceiro pela execução indireta. Especificamente na ocupação e utilização de local, instalações e demais, precisa-se de ato expresso do ministro ou do secretário de Estado. Além dessas duas medidas, também poderá ter a seguinte consequência: execução da garantia contratual para ressarcimento da administração, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias, previdenciárias, pagamento de multas e a exigência da assunção da execução e conclusão do objeto do contrato pela seguradora quando for seguro garantia. E a última consequência é a retenção de créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados. Essas são as situações que poderão ocorrer diante da extinção unilateral, aquela que é sem culpa da administração. Eu já aproveito e trago para você quais serão as consequências quando a extinção decorrer por culpa da administração. Aí nós temos o artigo 138. Quando a extinção ocorrer por culpa exclusiva da administração, o contratado é ressarcido dos prejuízos e terá direito à devolução da garantia, dos pagamentos devidos pela execução do contrato e o pagamento dos custos da desmobilização. Muito bem. Bom, ainda vamos ver a extinção consensual, é aquela que ocorre por acordo, conciliação, mediação ou comitê de resolução de disputas. Extinção consensual por acordo entre as partes. E ainda é possível a extinção por uma arbitragem ou por uma decisão judicial, nas situações em que não houver acordo entre a administração e o contratado. Simples assim. Pessoal, vamos finalizar agora o estudo dos contratos administrativos, para mudarmos a nossa página. A gente finaliza com o tópico da nulidade dos contratos, que vem disciplinado no artigo 147 a 150. Veja, constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou anulação do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público. Presta atenção.
a nulidade do contrato ou da licitação não é a regra. A nulidade do contrato, a nulidade da licitação é exceção. É o que está aqui nesse dispositivo. Constatada irregularidade na licitação ou no contrato, caso não seja possível saneamento. A regra é buscar o saneamento desse contrato. Apenas na hipótese em que não seja possível é que vai se buscar, é que vai se proceder à nulidade. E a lei lista uma série de aspectos que precisam ser considerados para declarar a nulidade do contrato. Há uma série de aspectos. Porque, como a gente já estudou, a licitação, o contrato, não é apenas uma análise de preço, mas também uma análise regulatória de cumprimento de desenvolvimento social, econômico, ambiental, de implementação de políticas públicas. Então a lei estabelece o seguinte, olha, eu preciso ver, sem sombra de dúvida, impactos econômicos e financeiros, eu preciso ver qual é o risco social, ambiental, a segurança da população, motivação social e ambiental. Olha, preciso ver deterioração e perda das parcelas executadas. Às vezes declarar a nulidade da licitação e principalmente do contrato vai gerar mais prejuízo do que manter aquele contrato, mesmo ele sendo irregular. Olha lá, despesas necessárias à preservação das instalações, inerentes à desmobilização e retorno, medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão, custo total e estágio da execução física e financeira. Olha aqui, pessoal, fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos. Às vezes vai ser muito impactante realizar a declaração de nulidade daquele contrato. Eu vou gerar um desemprego muito grande. Preciso pensar no custo para a nova licitação e novo contrato e da oportunidade do capital. Perfeito? Tudo isso precisa ser analisado. Agora, pessoal, veja. A declaração de nulidade, como regra, operará efeitos ex tunc. A declaração de nulidade requer análise prévia e aí, olha, opera retroativamente. Impede os efeitos que deveria produzir e desconstitui os já produzidos. Efeitos ex tunc, efeitos retroativos. É a regra. Mas veja, venha cá. É possível o efeito ex nunc. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade é resolvida por perdas e danos. Veja mais. É possível ainda que seja uma nulidade com efeitos pro futuro. Melhorar esse F aqui, né? Efeitos pro futuro, efeitos para frente. Ao declarar a nulidade, a autoridade poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para nova contratação, no prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Perfeito? Para fecharmos, veja, a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar, pelo que o contratado já houver executado, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que o erro não seja imputável ao contratado, perfeito? O erro, a nulidade, a ilegalidade não pode ser imputado ao contratado. E ainda vai ser promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Perfeito? Pois muito bem. Finalizamos a sofrida e temida lei de licitações. Perfeito? Pessoal, mais uma vez eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta.
aquilo que você precisar de tirar dúvidas destes nossos encontros, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para a sua aprovação. Perfeito? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.